Pouco tempo depois, um casal jovem entrou na loja de macarrão. O rapaz parecia já conhecer bem o lugar, cumprimentou o dono e pediu 4 tigelas de macarrão antes de se sentar com a namorada. Virando-se para ela, disse que a comida ali era deliciosa. A garota assentiu distraidamente, mas, ainda assim, colocou o celular de lado enquanto esperava, algo raro hoje em dia. Com um sorriso no rosto, o rapaz comentou que, desde que avançou para o segundo nível como artista marcial, seu consumo de energia aumentou e, com isso, o apetite também. Por isso, ele precisava comer mais. A garota, entediada enquanto esperava a comida, desviou o olhar para o único outro cliente do lugar. Observando a mesa do sujeito, que estava cheia de tigelas vazias de macarrão, ela apontou para Lucian e comentou com o namorado que aquele ali tinha um apetite ainda maior. Talvez fosse um artista marcial de alto nível, e até que era bem bonito. Ao ouvir isso, o rapaz olhou de relance para Lucian, mas ficou em silêncio. Ainda assim, ficou claro no rosto dele um leve incômodo. Acho que a gente podia dizer para ele não se preocupar, porque o nosso Lucian já tem esposas de sobra e não está interessado em roubar a garota de ninguém. Lucian, por sua vez, estava ocupado detonando a comida, uma coxa de frango numa mão e os noodles na outra, totalmente alheio à conversa. Sua mente estava a mil, imersa no que parecia ser o 1000º episódio de um desenho animado que ele assistia há mais de 1 hora. Toda vez que o Ultraman genérico da tela usava um golpe final, ele prestava atenção. E agora não era diferente. Ao ver o tal Ultraman genérico usar uma técnica parecida com o círculo, Lucian teve um estalo. Ficou de pé de repente, paralisado por um instante, enquanto uma ideia ia tomando forma. O círculo, sendo a forma mais perfeita, também representava a essência da vontade de seu mestre. Agora, surgia uma nova dúvida. Qual cor deveria simbolizar seu caminho marcial? Se o gelo e o fogo são representados por azul e vermelho, respectivamente, e a vontade da terra que ele acabou de adquirir é amarela, então qual cor combinaria com ele? Lucian ficou em dúvida. De repente, pensou em cinza, a cor que simboliza o mistério e o desconhecido, representando todas as possibilidades. Ele imaginava seu caminho marcial como uma vontade que presidisse todas as outras, que englobasse tudo. Mas aí veio a autocrítica. Será que ele estava exagerando? Dominar todas as vontades marciais não significava necessariamente estar acima delas. Afinal, com seu nível atual, apenas um artista marcial de 6º nível, como ele poderia criar um caminho mais poderoso que o de artistas de nível 11? Lembrando das vontades de 3 grandes mestres, uma faísca, ou melhor, uma lâmpada, acendeu em sua mente. Era como a luz do sol rompendo as nuvens escuras. E, num instante, ele pode ter encontrado sua resposta. Seu súbito grito assustou o casal atrás dele. O rapaz sussurrou para a namorada que o cara da frente, além de viciado em desenho infantil, ainda reagia exageradamente. Devia ser maluco ou algo assim. A garota concordou com a cabeça, perdendo todo o interesse que ainda poderia ter em Lucian, por mais bonito que fosse. De repente, um pôster na parede chamou a atenção do rapaz. Ao se aproximar, viu que era sobre Lucian, a mesma foto que as pessoas tiraram dele quando foi chamado de o calouro mais forte, depois de romper as 7 torres marciais divinas. O jovem apontou para a parede, sem conseguir formar uma frase completa. A namorada, confusa, perguntou o que foi. Os olhos do rapaz se arregalaram na hora, o corpo ficou tenso, como se tivesse visto algo inacreditável. Ele exclamou: aquele cara é o Lucian. Quando olharam novamente para procurar Lucian, ele já havia deixado a loja de macarrão. Lucian voltou para o dormitório e ficou parado em frente à janela, justo quando o sol brilhava mais forte. Inspirou fundo, convocando sua energia psíquica e força interna, imergindo completamente nelas. Banhado pela luz do sol, o contorno da ideia em sua mente foi ficando cada vez mais claro. Sentia como se todo o seu corpo, de dentro para fora, se tornasse translúcido. A aura escaldante atravessava seu corpo, fortalecendo carne, ossos e até o poder psíquico. Naquele momento, as impurezas foram expurgadas de seu corpo, acelerando significativamente o progresso da segunda fase do seu corpo dourado indestrutível. Até mesmo seu poder psíquico foi purificado, tornando-se ainda mais cristalino. Ele se sentia como se estivesse flutuando no espaço, até cair na água no momento seguinte. Meu Deus, quem diria que praticar artes marciais dava esse barato? Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, as vontades dos 3 grandes mestres se materializaram em sua consciência, tomando forma humana e começando a lutar entre si. Isso deixou meio desnorteado. Afinal, já era algo impossível possuir 3 vontades diferentes de mestres. Imagina elas saírem na porrada. Mas ele sabia que isso não podia durar para sempre. Cedo ou tarde, o conflito entre essas vontades o levaria à loucura e à morte. Mesmo assim, enquanto observava a batalha caótica à sua frente, Lucian permanecia calmo. Afinal, ele já havia derrotado os 3 antes. Sua pequena estatura até parecia cômica diante daqueles 3 gigantes. Mas mesmo assim, ele gritou com eles exigindo atenção. Lucian respirou fundo e ergueu a mão. Instantaneamente, todo o espaço da consciência parecia se transformar em um vórtice na palma de sua mão. Com seriedade, ele declarou as 3 vontades dos grandes mestres que ele, Lucian, havia fundado o caminho marcial perfeito, com o objetivo de alcançar o 12º nível. Ele jurou realizar o que outros não conseguiram, romper as barreiras que os demais falharam em superar, os poderes que ninguém conseguia controlar, ele dominaria. Com um rugido, o mar de consciência se transformou em um vórtice cinza que Lucian absorveu. A luz cinza se espalhou rapidamente, englobando as 3 vontades
vontades dos grandes mestres que lutavam. Lucian sentiu uma força tremenda de resistência à distância. Então, rugiu novamente, exigindo que eles se tornassem a fundação do caminho marcial perfeito, e disse que isso deveria ser a maior honra deles. Então, por que resistiam? Com mais um rugido, Lucian intensificou seus esforços. Talvez, ao perceberem que Lucian estava certo, as três vontades se contraíram rapidamente, formando um vórtice que foi absorvido por seu corpo. Tudo parecia estar indo muito bem. Diante dele, surgiu um anel circular dividido em 4 quadrantes. As três vontades dos grandes mestres ocupavam um canto cada. A superfície antes opaca do anel agora revelava linhas intricadas que o dividiam em grades simétricas. Na base do círculo, estava uma esfera de cor cinza, representando a vontade de mestre do próprio Lucian. Enquanto ele estava imerso nesse novo poder, lá na sala do vice-diretor, Albergue revisava documentos, quando de repente olhou para cima, como se tivesse sentido que estava sendo observado. Com uma exclamação baixa, ele perguntou: "Quem está aí?" A aura de grande mestre explodiu, e ele se levantou como se estivesse diante de um inimigo poderoso. Ao ouvir o barulho, a secretária correu para dentro da sala, perguntando se estava tudo bem. Albergue, com expressão séria e a testa franzida, não respondeu imediatamente. Após um tempo, seu rosto foi voltando ao normal. Disse que estava tudo bem, mas pediu que chamassem Lucian até seu escritório. A secretária assentiu e fechou a porta cuidadosamente, pensando consigo mesma que o vice-diretor estava cada vez mais sensível desde que pulou da janela outro dia. Dentro da sala, Albergue ainda olhava pela janela, chocado e intrigado com a sensação que havia sentido segundos antes. Ele se perguntou: aquele era o poder de um mestre psíquico de 7º nível. Aquela energia parecia atingir sua alma. Foi só uma ilusão ou não? Pois bem, aquilo era obra do nosso Lucian, que nem sabia que só uma pequena liberação de sua força psíquica já causava esse tipo de comoção. Na varanda de seu dormitório, seu poder psíquico quase cobria toda a cidade. Desde que condensou sua vontade de mestre, sua energia psíquica havia aumentado muito. Antes, ele mal conseguia perceber o que acontecia lá fora. Agora, era como se pudesse ver tudo dentro do alcance de sua mente. Ou seja, ele via tudo. Tá pensando mesmo que eu? Ainda não tinha certeza se seu poder psíquico já havia alcançado o 7º nível, mas isso pouco importava naquele momento. Ele queria mesmo era testar sua vontade de mestre e seu caminho marcial perfeito. No instante seguinte, dentro de sua mente, o anel circular girou. O anel começou a alternar rapidamente entre as vontades dos 3 grandes mestres. Quando o ponteiro caiu sobre a vontade de Shi Wei, Lucian imediatamente emanou uma aura inabalável, como se uma figura colossal se erguesse atrás dele. Em seguida, usou a técnica de respiração da terra. Seus pés se fincaram no chão e uma força invisível subiu a partir do solo, fortalecendo. Subitamente, Lucian agiu. Um pedaço de terra se ergueu do chão e voou para o alto. Então, ao mudar para a segunda vontade de grande mestre, o anel girou novamente. Lucian expirou devagar, soltando uma rajada de ar frio que formou flocos de neve e estalactites no ar. Depois, passou para a técnica de respiração da água. A terra erguida começou a se comprimir até encolher bastante. Foi nesse momento que ele percebeu: podia condensar e concentrar seu poder. O anel girou de novo. Agora, Lucian sentiu como se tivesse se tornado o próprio sol, especialmente após integrar sua própria vontade de mestre, que tornou a vontade de Xuang Ning 10 vezes mais forte. Olhando para sua mão direita, Lucian sentia como se tivesse força ilimitada. Ele se perguntou: se eu usar todo o meu poder agora, será que conseguiria enfrentar um grande mestre? No reino dos sonhos, Lucian dissipou lentamente as vontades de mestre, refletindo que talvez não devesse se empolgar demais. Foi então que notou 2 alunos do lado de fora da sua porta, empurrando-se e discutindo, parecendo estar no meio de uma briga. Os 2 se entreolharam, engoliram seco, nenhum deles ousando bater na porta primeiro. Um deles, quase chorando, disse: isso aqui é tipo o castelo de um Lorde Demônio. Enquanto ainda discutiam sobre quem bateria a porta, uma figura desceu do céu. Eles se viraram lentamente, como se estivessem diante de um demônio, e congelaram no lugar. Lucian perguntou se estavam procurando por ele. Os 2 não sabiam como responder. O medo quase os paralisou. Os 2 veteranos, que tinham vindo na esperança de ver de perto o infame Lorde Demônio Lucian, se viram em posição de sentido, como se estivessem diante de um general. Eles foram enviados pela secretária para chamar Lucian ao escritório do vice-diretor. Após passar a mensagem, os 2 fugiram rapidamente. Antes de chegarem ali, estavam animados por ver Lucian de perto, mas nenhum dos 2 esperava o que testemunharam. Assim que chegaram em frente ao dormitório dele, ficaram em choque absoluto ao ver Lucian, no que só conseguiram descrever como detonando a própria casa. Lucian estava erguendo o chão e emitindo uma aura que no momento era congelante e no outro, escaldante. Apavorados, os 2 estudantes não ousaram bater a porta e fugiram rapidamente após entregar a mensagem, jurando nunca mais voltar. Pouco depois, Lucian chegou ao escritório do vice-diretor. Albergue lhe serviu uma xícara de chá e começou a explicar algumas questões. A primeira era a recompensa por ter limpado e quebrado os recordes das 7 torres marciais divinas, que somava 75.000 créditos acadêmicos. Albergue estava visivelmente empolgado, mas Lucian se manteve incrivelmente calmo. Ele ouviu atentamente, mas quando Albergue parou de falar, Lucian não resistiu e perguntou se era só isso. Internamente, talvez ele estivesse
estivesse se perguntando: é só isso a recompensa? Não tem mais nada. Ao ver a expressão de Lucian, Albergue ficou surpreso e perguntou em voz alta se ele não entendia a importância de 75.000 créditos acadêmicos. Lucian não respondeu, o que fez Albergue explicar que essa quantidade era suficiente para alguém se formar 150 vezes. Lucian olhou para ele, meio sem entender, e perguntou: mas por que eu me formaria 150 vezes? Albergue ficou sem palavras por um momento, e então percebeu que Lucian, tendo se matriculado recentemente, provavelmente ainda não conhecia o sistema de trocas do campus. Silenciosamente, instruiu Lucian a abrir o fórum do campus em seu celular. Assim que acessou, Lucian descobriu a seção onde os créditos podiam ser trocados por itens. Por exemplo, sangue de besta nível 4 custava apenas 5 créditos, e a arma corpo a corpo mais cara de nível 5 custava menos de 100. Entre os itens mais caros havia uma semana de treinamento com o instrutor nível Grande Mestre, e para sua surpresa, medula de besta nível 6 custava incríveis 1000 créditos. Ao ver isso, o interesse de Lucian foi despertado. Albergue, observando divertido, levou a xícara de chá à boca e pensou consigo. Agora ele entendeu o valor dos créditos acadêmicos. Mas ele não estava preparado para a pergunta seguinte. Lucian, com a maior naturalidade do mundo, perguntou se havia medula de besta de nível 7 disponível. Albergue cuspiu o chá na hora, levantou-se assustado e olhou para Lucian em choque, perguntando se ele realmente já precisava de algo tão avançado. Ao observar a postura de Lucian, ele começou a suspeitar se o jovem não estava se preparando para avançar ao nível Grande Mestre. Então, Lucian liberou sua aura e revelou sua própria vontade de mestre. Albergue engoliu seco ao presenciar aquilo. Lucian assentiu calmamente e disse que estava apenas com um pequeno déficit de energia sanguínea. Na verdade, sentia que estava quase no ponto certo, mas queria alcançar a perfeição. Preferia esperar até que a segunda fase de seu corpo dourado indestrutível estivesse completa, antes de realmente subir para o 7º nível, o de Grande Mestre. Para isso, ele precisaria de muitas medulas de bestas de alto nível. Acontece que o nível de energia sanguínea de um Grande Mestre está em outro patamar, já que o corpo deles é refinado por meio da própria vontade marcial. O olhar de Albergue ficou mais complexo. O salto do 6º para o 7º nível era uma barreira que impediu muitos guerreiros. Alcançar o nível Grande Mestre não era algo que se conseguia apenas com suplementos ou recursos, era um verdadeiro divisor de águas. O jovem à sua frente, com apenas 18 anos, já havia formado sua própria vontade de mestre. Respirando fundo, Albergue sentou-se novamente e informou Lucian que medula de besta nível 7 era extremamente rara e que o processo para adquiri-la era complicado. Nem mesmo o exército ou a Universidade Marcial Divina conseguiam obtê-la com facilidade. Ao ser questionado por quê, Albergue explicou que o sangue e as células das bestas de nível 7 continham o que chamavam de fatores negativos em grandes quantidades, e a tecnologia atual ainda não era capaz de eliminar totalmente esses resíduos. Aqueles sem força suficiente que consumissem a medula podiam ser dominados pela consciência residual da criatura. Além disso, mesmo o Grande Mestre raramente a usavam, o que só mostra o quão perigosa ela era. Ao ouvir isso, Lucian ficou um pouco decepcionado, achando que teria que se contentar com a medula de besta nível 6. Após descontar os créditos necessários para se formar, ele calculou que poderia comprar cerca de 70 frascos, embora ainda achasse pouco. Albergue queria gritar por dentro, lembrando que, no seu tempo, ele tinha usado só 10 frascos para alcançar o nível Grande Mestre. Tentando se acalmar, Albergue apresentou a segunda novidade, entregou 2 envelopes a Lucian. O conteúdo era uma carta oficial dizendo que o santo marcial havia aceitado avaliá-lo como discípulo, mas, para se tornar um discípulo de fato, ele teria que passar por um teste. Lucian pegou os envelopes e leu os documentos. A missão: vencer o Campeonato Nacional Universitário de Artes Marciais. Por um momento, Lucian ficou confuso. Afinal, ninguém nas 7 universidades marciais divinas era páreo para ele. Então, por que deveria participar? O vice-diretor, percebendo a dúvida, ajeitou os óculos e explicou. Embora Lucian fosse invencível entre as universidades, esse torneio incluía não apenas todos os estudantes universitários do país, mas também discípulos de escolas marciais com menos de 30 anos. Algumas dessas escolas eram de propriedade dos outros 2 santos marciais, ou seja, ele enfrentaria herdeiros diretos desses monstros lendários. Albergue continuou. Os discípulos dessas escolas eram selecionados a dedo e treinados pessoalmente pelos próprios santos marciais desde pequenos, o que os tornava mais fortes do que qualquer aluno formado em academia tradicional. Com o limite de idade fixado em 30 anos, o torneio prometia ser extremamente desafiador. Lucian então se lembrou da visão que teve em seu registro de vida no Reino dos Sonhos. Era justamente esse torneio que o havia levado a matar um dos discípulos de um santo marcial. Ele ainda se perguntava o que o teria levado a fazer aquilo. Então abriu o segundo envelope. O vice-diretor explicou que Lucian teria apenas uma chance. Ele podia escolher uma das 2 missões dos envelopes. Ao ler a carta do segundo envelope, Lucian ficou surpreso. Tratava-se de uma missão de nível SSS, uma das mais difíceis que existia.
E assim, diante de duas escolhas que fariam até os mais bravos tremerem, Lucian apenas sorriu. De um lado, o torneio que colocaria ele frente a frente com os herdeiros dos maiores monstros marciais da geração. Do outro, uma missão de nível SSS, onde um erro significava a morte certa. Mas para alguém que já rompeu as 7 torres divinas, que moldou sua própria vontade de mestre e que está prestes a atingir o 7º nível antes mesmo dos 20, medo não é uma opção. Lucian não luta apenas por poder. Ele luta para quebrar limites, para pisar onde nenhum artista marcial ousou pisar. Ele não quer ser o maior, ele quer ser o único. E a pergunta que fica é: o que você faria se soubesse que seu próximo passo pode mudar toda a história do mundo marcial? A resposta de Lucian? Simples. Ele vai.